apresentação. Vou compartilhar minha telinha aí com vocês. Tá, pessoal, é o seguinte, nossa aula hoje, tá? Nós vamos trabalhar aí com simulador e formatação. Como nós estamos falando de microcomputador, então tem que ser feito, infelizmente, no computador. A gente tentou achar, o professor Ronei também procurou, alguma outra forma de fazer esse simulador pelo celular, mas não tem, tá? O que nós sugerimos? A galera que não tem acesso de jeito nenhum, não tem computador em casa, não consegue usar o do primo, do colega, né? Marca aí um dia, manda mensagem lá no WhatsApp para a gente agendar um dia para vocês virem aqui na escola fazer essa atividade e usar o computador para fazer ela, tá? Mas tem que ser agendado, né? Por conta da pandemia, não pode escancarar a escola para todo mundo vir, tá? Então a gente agenda aí um dia para vocês poderem estar utilizando o computador e fazer essa atividade, tá? Então nós vamos utilizar hoje simulador de defeitos, né? Quer falar, o computador está com tal defeito, o que pode ser? Então a gente vai usar um aplicativozinho, tá? Bem leve, bem simples a instalação, só basta baixar e clicar, ele já vai rodar, tá? Não precisa instalar nada no computador, é bem leve, só que infelizmente a ferramenta é apenas para computador, tá, pessoal? Então depois aí, quem realmente não tiver de forma nenhuma, tá? Né, não consegue fazer com um tio, com um primo, usar o computador na lan house, alguma coisa assim, aí fala comigo lá que a gente vai tentar agendar um dia para você estar vindo fazer atividade aqui, beleza? Nas 3 turmas, né, nós estamos aí, tem aluno de 3 turmas, né, temos aqui a nossa aula, né, tá aqui, ó, todos os conteúdos, simulador de defeito, um exercício, tá? Exercício, mais aqui o simulador de formatação, tá? Primeiro passo, eu vou ensinar vocês a baixarem para o computador. Tem a galera que clica aqui, aí clica aqui em cima do simulador, ele aparece aqui, a pessoa já não consegue mais fazer o download, tá? Tá vendo que ele não aparece aqui, a opção. Professora, como é que eu faço para fazer o download aqui? Eu vou clicar nos 3 pontinhos e abrir em uma nova janela. Então, clica no 3 pontinhos, abrir em uma nova janela. Abrindo uma nova janela, ele vai carregar uma nova aba. Agora apareceu, tá vendo? Fazer o download. Cliquei aqui, ele vai baixar para o meu computador. Vou só aguardar ele baixar, ó. Conectando, pronto, ó. Ele baixou no arquivo .zip, ou seja, num arquivo compactado. 98% dos computadores tem um WinRAR instalado, tá? Então, você vai bastar clicar duplo, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Você pode fechar essa primeira e abrir essa janela. Você clica no Extract to, né, para ele extrair em algum lugar. Se você quiser deixar para ele extrair na pasta Downloads, pode. Eu prefiro a área de trabalho porque já fica aqui mais fácil para mim mostrar para vocês e vai clicar no OK. Como eu já extraí, tá? Não vou clicar no OK. Ele vai extrair na área de trabalho, tá? E ele vai mostrar algo mais ou menos assim. Deixa eu minimizar aqui, tá? Ó, ele criou uma pastinha, tá vendo? Essa pastinha simulador de defeitos Intel. Pessoal, esse programinha que nós vamos conhecer hoje, ó, abrir a pastinha, já tá aqui, ó, simulador. É só nele que eu vou clicar. O que acontece aqui no nosso simulador? Ele vai simular possíveis defeitos que nós podemos encontrar no computador de forma parecida com um jogo, ou seja, você acumula pontos, tá? Então, ele é bem intuitivo. Deixa eu ver se eu tiro. Isso, acho que aqui embaixo vai ficar melhor. Então, ele é bem intuitivo. Ele vai dizendo qual é o defeito do computador, vai me dar as possibilidades, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Se eu clicar errado, ele vai me dizer o porquê que está errado, tá? Então, aqui nós temos o idioma. Ó, quisesse trocar aqui, na verdade nem tem, só tem português. Sobre programa aluno técnico. Aqui nós temos as opções de hardware. Então, nós temos, ó, um processador, fonte de alimentação, temos um pincel, placa-mãe, o cooler, um HD, leitora de CD, leitora de disquete, memória RAM, placa de vídeo e monitor.
Tá? Então, nós temos aqui os hardwares e aqui nós temos as manutenções de software que nós podemos fazer. Por exemplo, reinstalar o sistema operacional, né? Formatar aí a nossa máquina. Instalar os drives. Temos aqui ainda fazer uma varredura de vírus. Configurar o setup aí do nosso computador, tá? E reinstalar algum aplicativo. Então, como que funciona aqui o jogo, tá? Você vai acertando e ele vai acumulando pontos e você vai ganhando peças para montar o seu computador virtual, tá? Então, aqui ele vai me dar o sintoma. Qual é o primeiro sintoma que eu tenho? Ao tentar ler ou gravar arquivos em disquete, o Windows exibe uma mensagem de erro ao acessar o disco. Ainda tem aqui uma informação adicional. Já foram utilizados vários disquetes diferentes, inclusive disquetes novos, mas para todos ocorre o mesmo erro. Então, eu tenho aqui um defeito. Meu disquete não está gravando. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Tá? Pode ser um erro na própria gravadora, né? A gravadora com defeito. Mas antes de eu trocar a gravadora, por exemplo, eu vou lá comprar uma gravadora e trocar, eu posso verificar se o drive dela está instalado corretamente. O que é o drive? É um pequeno programa de comunicação entre o hardware, tá, e a placa-mãe e o software. Ele faz essa ponte aí. Então, se esse drive não está instalado, o hardware não é reconhecido pela placa-mãe, tá? Então, aqui eu posso vir e reinstalar o drive do dispositivo, seria uma opção, tá? Eu vou clicar, ele falou, muito dificilmente um problema do drive causaria problema na escrita, na leitura do disquete. Então, ele já me deu que essa não seria uma opção viável, tá? Se eu clicar outra coisa que não é viável, por exemplo, vou reinstalar o sistema operacional, isso não influenciaria de nada, não ia resolver o nosso problema, isso é certeza. Então, se eu clicar aqui, ele vai falar, muito dificilmente o problema de SEO causaria esse tipo de problema na escrita. E cada vez que você clica, seu ponto vai diminuindo, né? Então, quanto mais você for mais assertivo no defeito, tá? Outro detalhe que nós temos que nos atentar, para a gente tirar qualquer peça ou trocar qualquer peça do computador, ele tem que estar desligado. Não podemos fazer esse processo com o computador ligado. Qual é o estado do meu computador? Ligado. Então, se eu quero trocar o leitor de disquete, que provavelmente é o meu defeito, eu venho aqui, ó, desliguei o computador. Seleciono aqui, ó, substituir o drive de disquete. Pronto, parabéns, você descobriu o defeito. Um drive de disquete com defeito ou o excesso de sujeira na cabeça da leitura causa problemas de escrita nos disquetes. Então, localizei o meu defeito, troquei a peça que precisaria e dou OK. Defeito 2. Ao tentar carregar o sistema operacional, um computador apresenta a mensagem disco sem sistema ou defeituoso. Informação adicional, o computador estava funcionando normalmente quando de repente parou de carregar o SO e começou a apresentar a mensagem de erro. Tá? Pessoal, aqui nós temos duas possíveis soluções, tá? Primeiro, a gente pode tentar fazer a reinstalação do sistema operacional, tá? Se não funcionar, então a gente tem que trocar o HD, tá? Eu sempre começo tentando resolver os problemas com as soluções mais baratas, né? Por exemplo, você formatar um computador é bem mais barato do que você trocar um HD. Então, aqui, a princípio, eu vou tentar reinstalar o programa. Muito bem, você descobriu o defeito. Algum arquivo do SO necessário para o carregamento foi apagado. Então, consegui aqui, da minha primeira tentativa, consertar o erro, tá? E aqui a gente vai vários erros aí, enquanto tiver a completar aí o seu jogo, né? Ao tentar ler o arquivo em CD-ROM, o Windows exibe uma mensagem de erro de leitura em alguns arquivos e, às vezes, erro no acesso total do CD-ROM. Aí ele fala, já foram utilizados vários CDs diferentes, inclusive CD-ROMs novas, mas para todos ocorre o mesmo erro.
Quando é nesse caso, ele começa a ler e para, é defeito na gravadora. Ó, meu computador tá ligado, tá vendo? Eu não desliguei. Eu vou lá mandar ele trocar a gravadora, ó. Tirou aqui 40 pontos. Você não pode executar um processo de hardware com o computador ligado. Então, sempre lembrar de desligar quando vocês forem tentar fazer alguma modificação. Então, agora sim eu consigo trocar a minha gravadora, tá? Então, esse app, né, esse softwarezinho aqui, ele é muito bacana, pessoal. Dá para vocês aprenderem muita coisa. Ó, acabei de ganhar o disco rígido para minha máquina virtual. Acabei de ganhar um HD, tá? Então, é um joguinho onde você vai sim aprendendo a corrigir os possíveis defeitos, tá? Ó, às vezes o computador não liga e apresenta um bip longo seguido de 3 bips curtos. Às vezes ele funciona normalmente. Esse tipo de erro, esses bips aqui, é possível em 2 componentes, né? Na verdade, até em 3, HD, memória e placa-mãe. Dentre os 3, eu vou começar com a memória, que é o mais barato, tá? Então, vou desligar o computador e vou tentar trocar a memória, ó, ou fazer a limpeza. Um pente de memória defeituoso poderia estar causando travamento e impedindo o computador de ligar. Mas quando o computador não liga devido a um problema na memória, ele apresenta bips longos e espaçados, e não um bip longo seguido de 3 bips curtos, tá? Então, aqui já não é a minha memória. Vou lá na minha placa-mãe direto, tá? Que eu acho que não é HD também, não. Uma placa-mãe defeituosa poderia realmente causar esse tipo de problema, mas você trocou a placa-mãe e o problema continuou. Ele ainda me dá um problema dentro do outro problema. Ele falou, você trocou a placa-mãe, mas o problema continua o mesmo. Não é a placa-mãe, não é a memória, vamos no HD. Um defeito no HD pode travar, mas não apresenta nenhum sinal sonoro. Eita, professor, e agora? O que é que eu posso fazer? Então, vamos aqui para a parte mais cara, né? Processador. Boa tentativa, processador defeituoso poderia realmente causar esse problema, mas você trocou o processador e o problema continua. Então, nós podemos fazer o que aqui? Uma limpeza. Vamos ver se tirando a terra, ó, muito bem, você conseguiu. Um mau contato na conexão da placa de vídeo com o slot da placa-mãe estava causando problema. Olha só, o tanto de passo a passo de tentativas que a gente vai fazendo para tentar achar realmente onde é o erro. Tá? Então, primeiro, tenta fazer a limpeza, né? Que a grande maioria dos erros aí começam com a limpeza, tá cheio de terra, não tá conseguindo conectar, não tá conseguindo passar informação. Tá? Então, esse simulador aqui a gente ia ficar horas e horas brincando com ele, tá? Ó, ganhei a memória aqui do meu computador e por aí vai. Ele vai fazer aqui um horror de pergunta, tá? De situações. Aqui é realmente para vocês brincarem, tá? E reforçando para quem entrou depois aí, tá? Pessoal, isso são programas para computador, tá? Nós não conseguimos achar simuladores para vocês fazerem no celular. Tá? Então, a galera que não conseguir de jeito nenhum acesso ao computador, manda mensagem para mim que nós vamos agendar um dia para vocês virem à unidade utilizar o computador para fazer essa simulação. Tá? Então, vocês não vão sair prejudicados, não. A gente vai dar um jeitinho aí para vocês fazerem essa simulação. Tá? Deixa eu abrir aqui de novo a página da internet. Nós temos aqui na aula 10, tá? Mais 2 softwares, um simulador do Windows 7 e um simulador de formatação aí do Windows XP. Para baixar o mesmo esquema, ó, simulador do Windows 7, clicou em cima. Ele vai aqui abrir para mim já a opção do download, tá vendo? Porque ele está em exe, ou seja, um arquivo executável. Então, ele já vai fazer o download, cliquei e ele vai baixar aqui no meu computador, tá? Já o simulador de formatação, a gente vai precisar fazer aquele processo, ó. Clica nos 3 pauzinhos, abrir uma nova janela para que ele libere o download aqui para mim. Ó, agora tá aqui a setinha do download e vou baixar, tá?
Pessoal, esses dois simuladores aqui, XP e o Windows 7, tá? Professor, você vai só apresentar esses? Não, depois nós vamos ver do Windows 10, tá? Mas o Windows 8 e o Windows 10, eles são bem idênticos à instalação, tá? Então a gente vai ver apenas mais um simulador. Hoje nós vamos ver esses dois, tá? O que são esses softwares? É como se nós tivéssemos essa simulação, é como se a gente tivesse pego aqui o computador do zero com a mídiazinha do Windows XP, né, que nós vamos começar por ele, ou o pendrive bootável, que nós vamos aprender a fazer também, tá? Aula que vem nós vamos aprender a fazer pendrive bootáveis, né, dar o boot no computador para poder fazer a formatação, tá? Então ele vai simular esse processo sem que eu tenha que realmente formatar a minha máquina, tá? Então vamos começar aqui pelo Windows XP, o simulador, ó. Ele vai abrir, é como se estivesse carregando minha placa, né? Ó, acabei de ligar o computador, pressione alguma tecla, deixa eu voltar aqui para ver se vocês conseguem visualizar, mas ele apareceu, pressione uma tecla para reconhecer o CD ou o disco bootável. Aqui seriam as informações da minha placa, ó, da minha placa mãe. Eu tenho um AMD Duron. Claro que isso aqui não é a informação verdadeira da minha placa, que é apenas um simulador, tá? Aqui nós temos quanto de flop drive ele tem, né? Base de memória, tá? Ele tem 255 de memória, ou seja, um computador super power, né? Só que não, tá? Ele fez a leitura aqui do hard disk, ó, o tamanho do hard disk, ele fez a leitura, reconheceu aqui, ó, onboard IDE, reconheceu a internet, reconheceu o VGA, que é a placa de vídeo, então ele reconheceu os meus componentes. Aqui embaixo com essa mensagem, pessoal, disk boot file, ou seja, erro no disco de boot. Por quê? Eu não apertei, não pressionei a tecla para que se iniciasse a instalação. Tá? Aí ele pede, insert system disk. Professora, outra vez que eu for fazer uma formatação, ela vai estar em inglês? Sim. Tá? Eu ainda não peguei nenhum computador para fazer a formatação na BIOS que esteja em português. Tá? Se tem aí, eu desconheço, mas 99,9% é em inglês. Tá? As mensagens são em inglês. Aí ele pede para você inserir um disco que já contém o sistema ou um disco de boot e pressionar Enter, tá? Vamos supor que a gente colocou o pendrive agora, ó, pá, coloquei o pendrive no meu computador e vou reiniciar. Pronto, ó, pressione alguma tecla para iniciar o sistema a partir do CD, tá? Ou do pendrive. Então, vou apertar qualquer tecla. Pronto. Pessoal, essa é a nossa tela de instalação do Windows XP. Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse negócio aqui. Carregando arquivos. Esses arquivos que ele está carregando para nossa instalação, pessoal, são os arquivos necessários para que seja feita a formatação, tá? Essa é a primeira tela de instalação do Windows XP, tá? Professora, por que eu vou aprender a instalar o Windows XP? Se muitos softwares não rodam mais no XP e o XP não tem mais o suporte da Microsoft. Pessoal, em algumas máquinas muito antigas, você colocar o 7, ela não vai rodar. Então, a pessoa vai tentar acessar pelo menos só a internet, então a gente coloca o XP. E o tipo de formatação do XP ela é mais profunda, né? Às vezes você tenta formatar o computador com Windows 7 e ele sempre trava, não presta formatação. Você vai lá, formata com XP, a formatação profunda, instala o 7, ele funciona, tá? Então, nós temos que aprender a instalar o XP também, já por conta disso, para possíveis problemas na hora de instalação. Nem tudo vai ser assim a mil maravilhas, vai ter um que você não vai conseguir abrir a BIOS, vai ter computador que ele não vai reconhecer o pendrive, vai ter computador que vai bugar, que ele vai começar na instalação do XP e vai travar o HD. Então, tem 1001 problemas aí pra gente resolver, tá? Mas a princípio vamos aprendendo aí o básico, né? A formatação a computadores simples, tá? Então aqui ele fala, bem-vindo ao programa de instalação. Essa parte do programa prepara o seu Microsoft XP para ser executado no seu computador. Então nós temos, se você quer instalar o XP, pressione Enter. Ah, professora, eu vou apertar o 2. Não, você tem que apertar o quê? O Enter, tá? Para reparar uma instalação do Windows XP, use o console de recuperação pressionando o R.
Quando que eu vou usar essa daqui, né? Viu que lá no simulador teve lá uma opção que ele falou que não estava conseguindo reiniciar o boot, né? Depois de sei lá, uma queda de energia, pode ter corrompido o arquivo de inicialização. Para você não ter que formatar, você usa esse arquivo de recuperação aqui, ó, tá? E ele vai restaurar esse boot. Então você não precisa formatar o computador, ele vai fazer apenas a reparação da inicialização aí do seu XP, tá? E a terceira opção, sair do programa de instalação sem instalar o XP. Ah, desisti, eu não quero mais. Eu vou lá e aperto o F3. No nosso caso, nós queremos instalar, então vou pressionar o Enter. Aqui embaixo também tem, ó, Enter, continuar, R, reparar, F3, sair. Então vou dar o Enter, continuar, tá? Aqui nós vamos para o contrato de licença, né? Vamos fingir que a gente leu tudinho, tá? Então aqui a gente tem, ó, Page Down para ir descendo o texto, Page Up para ler lá no começo. F8 eu concordo, ESC eu não concordo com os termos da Microsoft. Nós concordamos, tá? Então F8. Passamos aqui para nossa próxima instalação, nossa tela de instalação, tá? Pessoal, nessa tela é uma parte importantíssima aqui, tá? O que acontece? Aqui nós podemos configurar em qual unidade nós vamos instalar o nosso sistema operacional. Então, ele reconheceu um HD aqui de 2048 megas, ou seja, 2 gigas, né? Um HD super potente, tá? Então, ele não tem partição, ou seja, ele está zero o nosso HD, está 0, 0. Para mim instalar o XP, eu tenho que criar uma partição, tá? Se eu já tivesse alguma partição aqui já criada, eu ia apenas pressionar o Enter. Mas como eu não tenho, o que eu vou fazer? Vou criar uma partição. Para mim criar uma partição, eu tenho que pressionar qual tecla? C. Olha ela aqui embaixo, C, criar partição. Então, apertando o C, ele vai me dizer que eu tenho aqui uma partição a ser criada. Ele pergunta qual tamanho. Se eu quero usar todo o HD, eu deixo aqui do jeito que está, o mesmo número. Se eu quero usar só metade do HD, criar 2 partições. Professora, por que criar 2 partições? Né? Vamos supor que no seu HD você criou a partição C, né, que é o comum, e uma partição D. Deu algum problema, vai ter que formatar o computador. Mas tudo que você salvou, suas fotos, músicas, vídeos e alguma coisa, está na D. Quando você formatar o computador, você vai apagar apenas a unidade C, ou seja, os seus arquivos estarão intactos, estarão guardados. Por isso que é bom particionar o HD, tá? Normalmente em 2 partições, uma apenas para o sistema operacional, para já eventuais possíveis formatações, e o outro para você fazer aí, deixar o backup dos seus arquivos, tá? Então, no caso aqui, eu vou criar 1022, tá? Tô criando aqui, dividindo a minha partição no meio, né? O meu HD no meio. Vou dar o Enter. Então, eu tenho a unidade C, ó, partição nova, e tenho uma outra unidade aqui. O que eu vou fazer com essa partição? Tá? Eu vou criar uma partição nela também. Não vou mudar os valores e vou dar um Enter. Então, eu tenho minha partição C e minha partição D. Nesse meu HD, na C, vou instalar o sistema operacional. E na D, eu vou deixar para guardar os meus arquivos. Então, eu não vou mexer na D, eu vou apenas mexer na C. Setinha para cima e setinha para baixo, a gente consegue escolher em qual partição a gente vai instalar o nosso XP. Vou deixar a C selecionada e vou apertar o Enter, ó. Então, aqui a gente consegue já fazer a nossa formatação, tá? Então, dando Enter no C, ele me pergunta qual tipo de formatação nós queremos. Nós temos aqui a NTFS rápido, FAT rápido, NTFS normal e FAT normal. Pessoal, para o Windows XP, tem que fazer a formatação NTFS, tá? Senão ele não reconhece o HD. Se você quiser fazer uma formatação profunda, né, apagar tudo ali, dar uma limpada melhor no seu HD, você utiliza essa função. Senão, você utiliza rápido aqui,
que ele vai apagar os dados, né, mais superficialmente. Selecionou com a setinha para cima ou para baixo, vou dar um Enter. Olha, ele está formatando. Claro que no simulador a formatação foi bem rapidinha e a instalação aqui também foi bem rapidinho. Mas na vida real ela dura cerca de 30 minutos, tá, pessoal? 30 a 40 minutos se tudo correr tudo bem certinho. Tá? Aqui nós estamos fazendo uma simulação. Ele vai reiniciar o computador, ó, automaticamente. E começa todo o processo novamente, tá? Então, pessoal, a formatação e instalação do Windows é isso, não tem segredo não. Você vai escolher a opção, então primeiro, você vai escolher instalar aqui, ó, fazer bem rapidinho de novo, ó, vou instalar. Vou concordar com os termos F8, vou particionar ou não o meu HD e vou dar um Enter para instalação, fazendo aqui o nosso NTF rápido. Ele já está formatando aqui, instalando os programas. Tá? Lembrando lá que vai levar vários minutos, sim, tá escrito aqui, são mais de meia hora, tá? Para fazer essa formatação. Então tem que ter paciência. Lembrando que durante essa instalação nós não temos o uso do mouse, tá, pessoal? Nós utilizamos apenas o teclado. O mouse ele não é reconhecido nesse processo de instalação aí, tá? Olha, o XP vai iniciar nossa simulação. Ó, cerca de 40 minutos aqui, tá vendo? Então, aí você já sabe que para formatar um computador demora pra caramba. Aparecendo a telinha do XP, ele pergunta, né, qual país. Então, aqui a gente pode selecionar qual língua a gente quer, ó. Opa, não, português, Brasil, é isso mesmo. Depois, ele me pergunta qual teclado, né, o idioma do meu teclado. É Brasil ABNT? Brasil ABNT, esse é o formato mesmo, tá? É importante vocês decorarem isso aí, que o formato do nosso teclado é ABNT. Se eu quiser trocar alguma coisa, eu venho aqui em detalhes, ó, e troco para o teclado em inglês ou teclado em português. No nosso caso, português. Clicando em avançar, nós vamos dar um nome aí ao nosso computador, né? Enet, organização que você quiser, home, família, né? Escola. Depois a gente vem em avançar. O software ele tem uma chave, tá? Essa chave aqui ele só vai passar para a próxima tela se você colocar essa chave aqui, tá? Professor, onde é que eu consigo essa chave? Quando você compra o Windows, ela vem com a chave, tá? Aí o Windows original, se você não tem a chave, ele vai instalar o Windows aí com um período de 30 dias, depois ele bloqueia o uso do Windows, tá? Nós chamamos essa parte de ativação, beleza? Vindo aqui em avançar, se você quiser colocar a senha, eu posso colocar a senha que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirmando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, senha aí, o nome do computador. Vou botar aqui. Enet, ou seu nome, né? Você que manda aí. Avançar. Vai configurar a hora, ó. Tá? No nosso caso aqui, ele vai ficar, como é um simulador, ele vai ficar na data original aqui, tá? Mas aqui você colocaria a data de hoje e o horário, né, de agora. Professora, por que a data e o horário é importante? Pessoal, se a data e o horário estiver errado, você não consegue acessar a internet, ele buga na hora de configurar a rede, tá? Então tem um bocado de coisinha aí que apenas a data e a hora errada atrapalha, tá? Então sempre tem que manter atualizado aí esses dados, tá? Clicou no avançar, ele vai terminar aqui ainda de fazer, ó, configuração, vai passando aqui um monte de tela e demora aí pra caramba. Partiu para configuração de rede, nós temos configurações personalizadas e típicas. Aconselho sempre a típica, que ela vai já na sua rede. Se você já tiver o drive da placa de rede, ele já vai reconhecer a sua rede configurada, tá?
Aqui no protocolo TCP/IP é onde nós vamos fazer a configuração da nossa rede. Se você usa uma rede chamada DHCP, ou seja, não tem IP fixo, você vai deixar nessa opção aqui marcada. Se você usa uma rede igual aqui da escola, é um IP fixo, você vai colocar aqui, marcar, usar o seguinte IP e vai colocar o IP do seu modem, tá? Então você tem que entrar no modem lá bonitinho e ver o IP. Normalmente é 192.168. Opa, 192. Ponto. Ponto. Dependendo, tem um. Aí aqui o final, pessoal, o último dígito é o número do seu computador. Por exemplo, esse aqui seria o 25. Se eu colocar outra máquina na rede com o mesmo final 25, ela não vai entrar na internet. Ela vai dar que já existe uma máquina com esse IP, com essa identificação. Tá? Então, toda máquina ela vai mudar esse final aqui. Máscara de subrede é 255. Depois a gente vai ter aula sobre isso, tá, pessoal? Não se preocupem. 255, 0. O gateway padrão, 192, que é a conexão do nosso modem, 168. Ponto 1. O modem sempre vai ser o ponto 1.1, tá? 98% dos modems aí é o ponto 1.1. Servidor DNS, que é onde ele vai fazer a conexão, nós usamos muito do Google, tá? O servidor DNS do Google é os 888, tá? E repete embaixo novamente. Então é só isso, ele vai conectar a sua rede. No caso aí da rede, provavelmente da casa de vocês, nós deixamos o IP automático. Prof, minha energia tinha acabado e voltou agora. Desculpa a demora. Beleza, Henrique? Tenta acompanhar aí, mas a aula está sendo gravada, tá? Depois você dá uma assistida aí. Cliquei aqui no OK, ele vai conectar a minha rede, né? Se eu tiver um grupo, eu coloco o nome, se não, deixo do jeito que tá e clique em avançar. Lá vai demorar outro tantão aí, tá? A formatação original. Claro que no nosso simulador aqui é 2V, ó. Rapidinho, se a formatação fosse desse jeito, tava maravilhoso, viu? Ele reinicia sozinho mesmo, tá, pessoal? Durante a formatação, ele vai reiniciar. Um detalhe, não tirem o pendrive nem o CD de boot durante esse processo, tá? Deixe o pendrive ou o CD na máquina conectado. Então, aqui, ó, ele fala ajustar automaticamente a resolução da tela. Vou dar o OK. OK novamente. E ele vai configurar aqui ainda. Bem-vindo ao Microsoft Windows. Já estamos aqui praticamente na nossa tela. Ele está tentando conectar a internet. Eu posso ignorar essa etapa ou posso avançar, tá? Você quer fazer o registro online da Microsoft? Eu boto não, deixar para depois. Seu nome de usuário. Avançar. Obrigado, você está pronto para começar o Windows. Pronto. Esse aqui é a nossa facezinha do Windows XP. Claro que aqui, ó, é um simulador, é só uma imagem, né? A gente não consegue fazer alterações. É para vocês saberem aí que aqui vocês já poderiam utilizar a máquina, tá? O computador numa boa. Detalhes que vocês teriam que ver, a instalação dos drives, que nós vamos ver também como que faz aí, quais são os pacotes que a gente pode usar para instalar os drives, né? Que aqui, por exemplo, formatou, instalou o XP, eu tô botando aqui o som para tocar, não tá tocando, tá faltando drive de áudio. Ah, coloquei o cabo da internet, não tá entrando na internet. Tem que instalar um drive de rede. Então tem que saber, para cada drive nós temos um arquivo específico para o sistema operacional, que nós vamos aprender também, tá? Perguntas aqui no chat. Onde eu acho esse pendrive ou CD de formatação? É muito caro? Pedro Henrique, normalmente, cara, nessas tipo feirinha do CIA, essas feirinhas de informática, eles já vendem os CDs de formatação, tá? O pendrive, aula que vem, nós vamos aprender a fazer. Eu vou mostrar onde que baixa, como que faz, como que cria, tá? Para que vocês possam fazer essa formatação aí também, tá? Vou ensinar a fazer aí. Beleza? Mas não é muito caro não, deve ser uns 10, 15 reais,
tá? Só que hoje tem muita máquina que não tem pelo tijolinho. Sei nem que tijolinho é esse. Celular, não, tá? Formatação aqui, essas coisas são feitas apenas pelo computador. Tá, Pedro? Eu comecei a explicar, a galera que tá sem realmente, que não tem como fazer, tipo, esse simulador no computador, tá? Que isso aqui é um programinha que tá lá no sala de aula. Marcar um dia comigo lá, manda mensagem pra gente agendar um dia para você vir aqui na escola fazer essa simulação, tá? Porque no celular, infelizmente, não tem como, tá? Esse tipo de serviço não tem como fazer pelo celular, tem que ser pelo computador, beleza? Então, aqui já estamos finalizado o nosso XP. Vou dar um Alt F4 aqui para fechar a janela. E agora nós vamos para a parte boa, que é o simulador do Windows 7, tá? Mesmo esquema, vou clicar. Deixa eu... Aqui. No Windows 7, a gente já tem a opção do mouse aqui, ó. Clique aqui para começar. Prima qualquer tecla para arrancar a partir do CD. Tá? Então, apertando qualquer tecla para ele iniciar a formatação. O Windows 7 é bem mais tranquilo, tá? De formatar. O Windows 8 também nós vamos ver aí, ver se consegue fazer a simulação do Windows 8. Tá? Mas o Windows 7 ele já pergunta, ó, idioma para instalar, formato de hora e qual teclado. Então já está tudo no ponto. Se é isso aqui mesmo que eu quero, eu vou só em seguinte, tá? O que você deseja fazer? Reparar o seu computador ou instalar? Eu vou aqui em instalar, ó. Umas artes Windows 7. Não, beleza. Aqui nós vamos ter a opção, tá, da nossa versão. Nesse caso dessa ROM aqui que a gente chama, ela me dá apenas Ultimate, mas nós temos ela 32 bits ou 64, tá vendo? Esse 86 aqui significa que ela é 32 bits e o X64 que é 64 bits. Professora, qual eu devo escolher? Depende muito da sua memória RAM. Se você tem acima de 4 GB de memória, escolha aí os 64 bits que ela consegue acompanhar todos os softwares e hardwares e dispositivos. Se você tem menos de 4, pode escolher a 32 bits, porque ela fica mais leve, tá? Então, aqui na minha opção, como é um simulador, ele vai escolher a 86 bits aqui automático, tá? Ultimate é uma das últimas versões aí do Windows, né? Nós temos a Home Basic, Premium, tá? Entre outras. Ultimate é a última, tá? Cliquei no seguinte. Vamos lá marcar, ó, você tem que marcar aqui que aceita os termos, senão não aparece a telinha aqui, tá vendo, ó? Marcou, seguinte. Você quer atualizar o seu software ou você quer instalar um programa? Pessoal, atualizar, por exemplo, se você tivesse o XP e quisesse passar para o 7, você atualizaria o seu software, tá? Mas no nosso caso, nós queremos instalar aí o Windows 7. Eu vou clicar aqui em personalizado. Ele me mostra aqui o meu HD, ó. Eu tenho 20. Eu tenho opções da unidade, tá? Aqui no meu simulador não abriu, mas aqui eu tenho a opção de formatar ou fazer aquela partição, tá? Quando a gente criar aqui, a gente pode particionar ele e criar duas partições. Uma para o sistema operacional e outra para a gente salvar os nossos arquivos. Deu aqui o seguinte, ele vai começar aquele processo demorado, ó, esse aqui demora também, tá? Copiando o ficheiro, instalando o ficheiro, funcionalidades, instalando a atualização e concluindo a instalação. É um processo que demora também por volta de 30 minutos, tá? Então, as formatações, pessoal, são demoradas, tá? Então, não peguem um computador, senão a pessoa fala, não, me deixa aqui de manhã que de tarde eu te entrego. Não façam isso, porque pode dar problema, pode bugar e você não conseguir entregar o computador no prazo, tá? Então, sempre peguem aí um dia ou até 2, dependendo do seu tempo aí de formatação, tá? Porque ainda tem que instalar os drives, aí o pessoal, eu quero instalar o pacote Office, eu quero instalar o WinRAR, eu tenho que instalar o Google Chrome, então depende muito aí do que o seu cliente pedir. Ele também reinicia sozinho, ó, a configuração irá reiniciar,
Tudo aqui é o simulador fazendo, tá? Tá tudo disponível no sala de aula para vocês baixarem aí no computador de vocês e fazerem quantas vezes for necessário, tá? Configuração, tá preparando para a primeira utilização. Pronto. Peraí, deixa eu botar um mute aqui que tem alguém fazendo zoada no microfone. Se for pergunta, manda aí no chat, tá? Saudade da animação lá atrás. Então aqui, ó. Nós vamos colocar o nome do utilizador. Enet. Escrevo o nome aí do computador e dou o seguinte. Cria a senha, né? Então aqui você vai colocar a sua senha e uma sugestão de senha, tá? Clicou no seguinte novamente. Pessoal, aí aqui tem as opções. Você quer botar as definições recomendadas, perguntar depois, instalar apenas atualizações importantes, tá? Eu costumo botar aqui, instalar apenas atualizações importantes. Ele fica atualizando o Windows no fundo e deixa ser um Windows lento, tá? Eu costumo deixar nessa opção. Aqui, data e hora, né, que a gente pode alterar, tá? Clicando, claro que o nosso simulador aqui é apenas uma imagem, tá? A gente coloca data e hora, tudo bonitinho. Seguinte, partimos para a configuração de rede, né? A rede pública, rede doméstica, onde que você está conectando seu computador? Provavelmente você vai estar formatando aí na sua casa, né? Então você vai escolher rede doméstica, tá? Ele vai finalizando aqui para iniciar o nosso Windows. Fim do simulador, iniciou o Windows 7. Tá vendo que o Windows 7 é um pouco mais fácil, tá? Tem diferença? Diferença de quê? Tipo doméstico? Tem, porque, por exemplo, se você colocar numa rede empresarial, ele bloqueia o firewall, ou seja, ele bloqueia para as pessoas não acessarem o seu computador, a rede do seu computador. Quando é doméstico, ele já deixa essa opção aberta, né? Ou seja, você pode acessar o seu computador do seu celular, de outro dispositivo. Essa é a diferença, tá? De segurança. Então, se você está em casa, bota doméstico. Se você está fora de casa, né, bota aí empresarial, tá? A diferença é essa, proteção do firewall. Pessoal, então o Windows 7 é bem mais prático, né? A aula que vem nós vamos ver, creio eu que consigamos aí fazer o do Windows 10, né? Mas o Windows 10 é mais fácil ainda, ele faz tudinho sozinho para você, tá? Nas nossas atividades aqui de hoje, aqui é um troca para lá, um troca para cá dessa barra que fica atrapalhando. Deixa eu fechar aqui, fechando aqui. Então aqui, ó, atividade de hoje. A chamada tá aqui, não esqueçam, tá? Lembrando, a galera que recebeu a mensagem pedindo para fazer a recuperação, ela tá aqui, tá? Vocês têm até aí o dia 21 não, cadê? Tem uma datinha de entrega, tá? Abram lá que deva ter, acho que é 25, se eu não me engano, tá? Então respondam bonitinho aí, com calma, tá? Cadê exercício? Exercício aqui, ó. Baixe o simulador de defeitos Intel e pratiquem com o jogo, tá? Então aqui vai marcar? Não, aqui é só para vocês fazerem atividade e lá no final, ó, tire um print ou uma foto da sua posição e envie para ver quanto que você conseguiu aí gerar, tá? Com base na explicação, qual a configuração do teclado usado nos computadores brasileiros? Ó, só responder, tá? Com base no vídeo, né, que esse vídeo vai estar lá no canal ainda, tá? Quando terminar eu vou upar. Qual a principal diferença entre as duas formatações e quais foram as dificuldades? Você vai fazer aí as duas formatações, vai simular e vai responder qual foi a dificuldade. Uma mais fácil, a outra mais difícil. Essa daqui eu achei mais tranquila, essa aqui não. Você vai dar a sua opinião aí mesmo, tá? Usando os simuladores que estão aqui no material da aula, ó. Vai baixar aí para o computador. E aqueles que não têm computador, repetindo, me procurem lá no WhatsApp para a gente agendar um dia para vocês virem aqui
para fazer, tá? Se vocês não conseguirem realmente usar o computador do tio, do primo, do pai, né? Algo assim, tá? Deixa eu parar a gravação para o vídeo não ficar muito longo.